Olá, você, meu amigo Oabeira, minha amiga Oabeira, você que está aí se preparando para o nosso concurso da Ordem dos Advogados do Brasil, nossa grande prova da Ordem. Eu tenho certeza que você já chegou nesse momento, você já está com todo o conhecimento que essa grande equipe da Verbo Jurídico te passou, e eu estou aqui para concluir, para azeitar o teu conhecimento de direito constitucional. Meu nome é Tiago Carrão e vou fazer uma breve revisão contigo do que vai cair na tua prova. Olha só, professor, você tem uma bola de cristal que vai saber o que vai cair? Sim, sim, confia, confia. Pega na mão do Tata que eu vou te levar para a tua aprovação. Vamos lá. Você que odeia direito constitucional, como a grande maioria dos estudantes que odeiam essa tão bela arte, tão nobre arte do direito constitucional. Não te apavora. Tudo vai dar certo. Essa é a tua hora. Você que não está na primeira vez fazendo a tua prova da ordem, você que já está na segunda, na terceira tentativa, é agora. É a tua última prova. É a prova que você vai passar. Vamos lá. O que você lembra de direito constitucional? Para que serve a Constituição? Ah, professor, isso é muito fácil, isso é muito fácil. Sim, eu sei que é fácil, mas é nessas, nessa construção de conhecimento que a gente vai chegar na tua aprovação. Bueno, vamos lá. Para que serve a Constituição? Ela serve para compor o nosso Estado, para fundar a nossa nação. Veja só, ela garante direitos individuais e coletivos, direitos fundamentais, separação de poderes. Você lembra disso? Vamos relembrar. Basicamente, qual é a forma de Estado do Brasil? Qual é a forma de governo? Qual o sistema de governo adotado pelo nosso país? Você já ouviu falar disso? Já, né? Ah, professor, a federação, a república, a democracia, o presidencialismo. Veja só, forma de governo é a republicana. Mas por que uma república? Res pública, coisa de todos. Diferente da monarquia, que o rei é o dono das coisas, aqui as coisas são nossas, do povo. E a forma de Estado? A forma de Estado é a federação, também chamado de composta. A nossa federação é um pouco diferente da federação americana, onde surgiu essa forma de Estado. A nossa federação, antigamente, nós éramos, assim como o Uruguai, um Estado unitário. Nós não éramos subdivididos em estados, municípios, Distrito Federal. Veja só, nós temos uma forma ou uma espécie de tripartição, né? União, Estado e municípios. O Distrito Federal ele é um misto, tá? Um misto de Estado e município. Mas não te preocupa, ele se comporta como se fosse um Estado, basicamente. Nós temos também o regime político do nosso país, que é a democracia, é o poder do povo que passa a ser os representantes. Mas quem é o povo, professor? Quem é o povo? O que é o povo? O povo é um dos três elementos constitutivos do nosso Estado. Nós temos o povo, nós temos a soberania e nós temos o território. Então, povo, soberania e território. O território, por sua vez, ele é tanto terrestre quanto marinho ou aquático e também o aéreo. Olha só, 22 milhas náuticas é o nosso território marinho. É mais ou menos aí 12 quilômetros, salvo engano.
Mas, professor, vai cair isso aí na nossa prova? A distância? Não, não te preocupa quanto a isso. Isso não vai cair. Mas é interessante que tu saiba que os elementos constitutivos do Estado são esses três. E olha só, regra Buzz Lightyear. Buzz Lightyear. Você conhece o Buzz Lightyear? Zé, qual é o espaço aéreo do Brasil? Qual é o limite? Até a estratosfera? É 100 quilômetros? É 10 metros? Até quanto no espaço aéreo nós temos território? Regra Buzz Lightyear ao infinito e além. Tudo que estiver acima do território nacional aéreo é do Brasil ou é no Brasil que está acontecendo. Essa é uma regra interessantíssima para te linkar lá com o teu direito penal que tu tanto ama. Você que gosta de ver sangue, né? Sangue. Então, veja só, daqui que nós tiramos lá aquela parte do lugar do crime, né? Vamos lá. Professor, você gosta de direito penal? Gosta de direito penal? Eu fiz um penal quando passei lá nos primórdios na nossa prova da ordem. Isso estava aí, como você, na Verbo Jurídico, a melhor escola preparatória para o concurso da OAB. Veja só, a nossa Constituição, ela vem depois do artigo 5º, que é o que não cai, né? Despenca na prova, despenca. Ela traz os direitos fundamentais, lá no artigo 5º da nossa Constituição. Lá no artigo 5º, pessoal, os direitos fundamentais, o que você deve lembrar é que eles são universais, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se ao brasileiro ou estrangeiro residente no país qualquer, ou melhor, a inviolabilidade do direito à vida, igualdade, liberdade, propriedade e segurança. Aí tem uma questão bem interessante. Dentro do caput do artigo 5º, dentro do caput do artigo 5º, nós temos uma questão que pode cair para você. Veja só, é direito universal os direitos fundamentais. Porém, no artigo 5º diz que é garantido a todo brasileiro, estrangeiro, residente. Mas aí pode cair uma questão bem capiciosa na tua prova, que vai falar sobre esse estrangeiro residente. Esse estrangeiro residente. Ah, e o argentino que está vindo ao Brasil, está de passagem, está de viagem, vindo passar o veraneio com a família nas praias lindas do Rio Grande do Sul, na areia branca e mar azul de Cidreira. Ah, você conhece Cidreira, sabe o quanto é lindo o chocolatão de Cidreira. Capão da Canoa, o chocolatão das praias do sul. Por que se chama isso? Porque parece um leite com Nescau, né? Não sei se dá para falar, mas é leite com achocolatado lá na praia. Não é azul, não dá para ver o pé. Mas imagina, e esse argentino que vem com sua família se deslocando, né? Ah, o argentino que foi no jogo da final da Libertadores, que brigou, que fez, e foi preso. Ele tem direito fundamental à defesa, ele tem direito fundamental ao contraditório, mesmo não tendo residência fixada no país? Sim. Então, essa parte do direito constitucional do artigo 5º, ela tem uma falha. Cuidado, né? Lembrem-se sempre, é direito fundamental, é direito universal, ou seja, não depende da nacionalidade, não depende de credo, não depende de cor, basta ser humano. Então, veja só que até mesmo o argentino tem direito fundamental garantido pela nossa Constituição. Mas também esses direitos fundamentais, eles podem ser chamados de direitos naturais, direitos humanos. E nós temos lá, e vocês devem estar careca de saber, ou de estudar isso, ou já de ter visto, as 3 gerações ou 3 dimensões de direitos fundamentais. E isso é uma questão não só de direitos humanos, mas também de direito constitucional, que vai vir ou pode vir a cair na tua prova, e na hora da interpretação, principalmente, você tem que lembrar
que o ordenamento jurídico nacional brasileiro, ele garante ou ele aceita doutrinariamente tanto as gerações de direito quanto as dimensões de direito, que significam basicamente a mesma coisa. A primeira dimensão, então, ou geração da liberdade, segunda da igualdade, a terceira da fraternidade. Então, veja só, muito importante para que você pontue isso e lembre-se disso na hora da sua prova. Os direitos fundamentais, e agora sim eu quero também que você preste muita atenção nisso que eu estou falando, porque os direitos fundamentais, eles têm características. Eu sabendo essas características, eu consigo analisar a questão e interpretá-la e respondê-la da forma mais correta possível, porque eu já sei a característica, o princípio de tudo. Então não tem como a banca FGV, que vocês sabem, tem coração peludo, ela é capiciosa, ela não é de Jesus. Ela quer te reprovar quando ela colocar aquela casca de laranja, pensando que você poderá cair, você vai lembrar das características dos direitos fundamentais e você não vai cair nessa pegadinha. Não vai cair na pegadinha. Mas quais são essas características, professor? Historicidade. Elas têm uma evolução histórica. Os direitos fundamentais eles vêm evoluindo conforme a história. O que mais? Nós temos universalidade. O que eu estava falando é para todo o ser humano. Não importa o credo, a cor, a religião. Todo ser humano tem direito fundamental, direitos humanos. Também eles são indivisíveis, ou seja, eles são analisados em um contexto, em um corpo único de direitos. São irrenunciáveis, tu não pode renunciar a direito fundamental. Eles são inaverbáveis, ou seja, você não pode vender tua liberdade, tu não pode vender o teu direito à vida, tu não pode vender esses direitos que você tem. São efetivos. O Estado, ele é um Estado, o Estado, digo, a nação, ele é um Estado garantidor, ou seja, ele garante o exercício de qualquer um desses direitos. São limitados. Como que é isso, professor? O que é limitado? Já vamos ver. Eu quero que você anote aí. Limitados. Ponto. Sublinha. Outro, proibição de retrocesso. No momento que se uma nação ela adquire um direito fundamental, ela implementa um direito fundamental, ela não pode retirar. Um exemplo, Lei Maria da Penha. São imprescritíveis, tu não tem tempo de limitabilidade, ou seja, não, tu tem direito fundamental até os 21 anos, depois tu já está velho demais, né? Depois dos 70 não tem mais direito à vida. Não, eles são imprescritíveis, não se perdem com o decurso do tempo. E por último, relatividade. E aqui eu quero que você una com aquela limitabilidade. Por quê? Porque não existe direito fundamental absoluto. Não existe direito fundamental absoluto. Todos são relativos. Ou seja, existe uma relativização de direito fundamental. Veja só, relativização de direito fundamental. Como assim, professor, uma relativização de direito fundamental? O que seria isso? Veja só, nós temos o exemplo da pandemia. O que é mais importante? Eu tenho meu direito à liberdade de locomoção, mas teve um decreto, uma lei que definiu ou determinou que você não pudesse sair às ruas em determinado período ou sem ter um motivo plausível. E isso é uma limitabilidade do teu direito, uma relativização. E chamando a relativização, já entrando nesse rol de limitar, de relativizar, nós podemos falar ou iniciar com um dos direitos fundamentais mais pedidos na prova, que é o direito à vida. O direito à vida posto de uma forma bem genérica no artigo 5º, não é o fato só de o Estado não poder te executar, não poder te matar,
também é o direito de você ter uma vida digna, a dignidade da pessoa humana. Veja só que interessante. Isso está ligado intrinsecamente a um direito fundamental que você tem. Mas, mesmo assim, nós temos a possibilidade da relativização do direito à vida. Quando, professor? Ora, existe pena de morte no Brasil? Professor, sim, existe. A nossa Constituição diz que é proibida a pena de morte, porém, salvo em caso de guerra declarada. Aí você tem uma possibilidade que está prevista no Código Penal Militar de pena de morte. Mas, em regra, ela é proibida, mas existe uma relativização do direito à vida. Professor, e existe aborto no Brasil? É permitido o aborto? Também nós temos uma relativização do direito à vida, porque nós temos três possibilidades de aborto: no caso de estupro, no caso de anencefalo, no caso de risco de morte da mãe, o risco de vida da mãe. Então nós temos aqui, no caso do estupro, um aborto sentimental utilizado pela doutrina. No caso de risco de vida da mãe, um aborto necessário. Todos eles, esses permitidos, também podem ser chamados de abortos terapêuticos na tua prova. Ah, que legal, professor. Muito bem. Vamos lá para outro direito fundamental, a igualdade ou a isonomia, igualdade fática, igualdade material, igualdade substancial, tratar os iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual, na medida de suas desigualdades. Ora, que interessante. Então, significa que eu não preciso tratar todos estritamente iguais? Óbvio que não. Nós temos que tratar, e isso é chamado de igualdade material ou igualdade fática, que é tu dar a mesma oportunidade a todos. Não é todos são iguais perante a lei. Essa é chamada de igualdade, também é uma igualdade, tá? Mas não é igualdade material, é uma igualdade positiva. Então, nós temos aqui uma igualdade material ou fática, que é tratar todos de forma igual na medida de suas desigualdades. É aquele exemplo que eu dou em aula para vocês do muro, né? Das crianças. Se todo mundo é um caixote, o baixinho não vai ver. Mas o alto não precisa de caixote, o baixinho precisa de dois. Então é uma compensação, uma política pública compensatória. E olha aí que vocês devem estar pensando. Professora, aqui nós estamos então as cotas raciais, cotas trans, cotas indígenas, cotas. Exato, é uma política compensatória, inclusiva, é um tipo de, de agora me fugiu a palavra, mas é uma espécie de bom, vai sair a palavra daqui a pouco. Mas essa política inclusiva é uma política compensatória e ela é constitucional, assim como a Lei Maria da Penha. Assim como pode cair na prova quando em testes de concursos públicos, geralmente policiais ou militares, se cobra um teste físico X para a mulher e se cobra um teste físico Y para o homem. Por exemplo, para o homem entrar na polícia precisa fazer barra, puxar a barra. Que eu nem sei até hoje como eu consegui passar quando eu fui policial. E a mulher já não precisa, a mulher precisa fazer apoio. Hoje ainda se mudou, na Polícia Civil a mulher precisa fazer a suspensão, né? Que fica pendurada na barra lá, segurando por 30 segundos. Isso é proibido? É uma forma de descriminalização, porque existe um teste mais fácil, não, né? Mais simples ou menos exigente para a mulher, para o sexo feminino, do que para o sexo masculino? Não, porque nós estamos tratando os desiguais de forma desigual. Então, nós temos uma forma aqui, uma política pública que é permitida. Vamos lá para a liberdade de manifestação do pensamento. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato, ou seja, é proibido o anonimato.
Daí pode cair na prova de vocês a palavra que é proibida a manifestação do pensamento de forma apócrifa. Bom, professor, mas o que seria apócrifo? Apócrifo significa sem assinatura ou anônimo, tá? Assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano moral ou dano material. Tem tempo para pedir o direito de resposta ou exercer o teu direito de resposta? Tem. Tem tempo, sim, para você exercer, que a lei diz que é 60 dias. Vamos lá. Liberdade de associação. Ninguém será obrigado a associar-se ou fazer presente numa associação. Existe limitação à liberdade de associação? Sim, é proibido associações com cunho criminoso ou caráter paramilitar. Mas o que é o paramilitar? As milícias são paramilitares, porque elas tentam tomar o lugar do Estado, vendendo o gatunete, vendendo a luz, vendendo o gás, vendendo esses instrumentos de prestação, onde o Estado deveria estar prestando, e eles não deixam o Estado chegar lá, e eles obrigam as pessoas a comprar deles. Beleza. Mas o que mais que eu preciso saber sobre a associação? 2 pontos que costumam cair: questão de suspensão e questão de dissolução de associação. Veja só, dissolução e suspensão. A suspensão poderá se dar através de decisão judicial, mas a dissolução apenas por trânsito em julgado. É isso que você tem que lembrar. Suspensão, decisão, dissolução, trânsito em julgado. Por quê? Porque da suspensão da decisão cabe recurso. Já da dissolução, que seria a morte, né? A morte do CPF, do CNPJ, não é do CPF, da CNPJ da associação, só com trânsito em julgado de sentença condenatória irrecorrível. Por isso que é o trânsito em julgado. Trânsito em julgado significa que não tem mais nenhum tipo de recurso. E olha que interessante, questão de que veio da pandemia também, né? Prisão civil por dívida. Existe. Tem lá na nossa Constituição, né? Mas no momento que o Brasil ele assina o Pacto de São José da Costa Rica, ele se compromete em não prender ninguém de ou por depositário infiel ou infiel depositário, né? Eu nunca vi isso. O que é esse tal de infiel depositário? Significa que às vezes você compra algo, né? Ou você tem em sua posse, um exemplo, uma vez existia um cavalo soltos na rua de um bairro e os moradores, durante a noite, chamaram a polícia para que levassem esses cavalos. Mas e aí, como é que o policial vai levar o cavalo? Vai algemar o cavalo para preso? Não. Chegou lá, fez o registro de ocorrência, olhou para um dos moradores que ali estavam. A tua casa tem pátio? Tem? Então tá aqui, dá teu nome, dá teu RG, estou declarando aqui fiel depositários desses cavalos. Imaginem vocês que um tempo depois, essa pessoa é chamada em juízo para prestar o esclarecimento, e lá no juízo tem o dono, o suposto dono dos cavalos. E aí o juiz aplica uma multa para esse dono dos cavalos por não zelar pela guarda dos animais, e ele diz para ti: olha, fulano, devolva os cavalos, que você estava como fiel depositário. Porém, você, durante a guarida desses animais, você resolveu vendê-los. Você vendeu os animais. Então, você é considerado um infiel depositário. Você foi um depositário infiel. E, nesses casos, era preso. Agora, com a assinatura do pacto, você não poderá ser preso por infidelidade quanto o depósito que é concedido a ti. Mas qual a prisão civil por dívida que é permitida ainda no Brasil? Pelo devedor de obrigações alimentares, ou seja, aquele que não paga alimentos. Porém, olha só, é o inadimplemento voluntário e inexcusável. Veja só, voluntário e inexcusável. E aí, na pandemia, aconteceu de muitos pais perder os empregos
e não conseguir honrar o pagamento de alimentos. E aí, foi um inadimplemento voluntário? Não. Foi inexcusável, indesculpável? Não, foi desculpável. Foi uma pandemia mundial, né? Não foi qualquer coisinha. Então, quando, né, se vinha com a cobrança desses alimentos, o juiz ele não decretava a prisão fundada nessa possibilidade que a própria Constituição diz, né, seria desse devedor, né, desse devedor ter que ser excusável, ser desculpável a sua inadimplência. Também nós temos no nosso artigo 5º questões de extradição. Quando poderemos extraditar? E outra, o brasileiro nato pode ser extraditado quando comete um crime no exterior. Daí a justiça do exterior, ela pede que você entregue, o Brasil entregue alguém, leve alguém a essa justiça. E aí, essa extradição, ela pode acontecer com o brasileiro nato? Nunca. Ok, brasileiro nato nunca será extraditado. E o naturalizado? O naturalizado depende. Se cometeu crime no exterior antes da naturalização ou a qualquer tempo do tráfico ilícito de entorpecentes, ou seja, os tóxicos. Mexeu com tóxico, não tem data, poderá ser extraditado a qualquer tempo. E o estrangeiro, professor? O estrangeiro sempre será extraditado, salvo 2 motivos: crime político ou de opinião. Aí vem esse pedido do exterior, vem e repousa diretamente no STF. O STF analisa e dá um parecer. E aí a pergunta que cai na tua prova: esse parecer que vai para o presidente da República, ele é vinculante ou não? Ah, como assim vinculante ou não, professor? Significa o quê? Que sai um parecer dizendo, olha, pode extraditar, porque realmente cometeu um crime no exterior, etc, etc, pode mandar de volta para a casa dele, para o país dele, para ser julgado. Chega no presidente da República, o presidente se obriga a decidir igual o STF, isso é vinculação do parecer com a decisão. Não, não é um parecer vinculante, não tem caráter vinculante. Então, o presidente da República, pela soberania, exercendo a soberania, ele pode extraditar ou não esse estrangeiro. Pontos que você pode querer saber. O brasileiro nato pode ser entregue ao Tribunal Penal Internacional, o TIP? Sim, sim. Quando ele comete crime contra a humanidade, o brasileiro nato, poderá ser entregue para julgamento junto a este órgão, o TIP, Tribunal Penal Internacional. O brasileiro não será nunca extraditado, o estrangeiro sempre, desde que não seja por crime político ou de opinião, mas quando o estrangeiro está no Brasil e tem um problema no seu passaporte, no seu visto, ele poderá ser deportado. Então, veja só, extradição é quando tem crime, deportação é apenas quando tem algum tipo de problema na sua questões administrativas. Tranquilos? Beleza? Seguimos. Remédios constitucionais, parte que não cai também, gosta muito de despencar na tua prova. Os remédios constitucionais, então, o mais importante deles, que você tem que saber como base para os outros, é o habeas corpus. O habeas corpus, ele serve apenas para pessoas físicas, lembre-se disso. Pode cair na tua prova, o habeas corpus é um remédio para todas as pessoas? Não, para todas as pessoas físicas, porque pessoa jurídica não tem direito a habeas corpus. Cabe habeas corpus apócrifo, ou seja, anônimo? Também não. Não cabe habeas corpus anônimo. Preciso pagar para ingressar com habeas corpus? Não, ele é um remédio constitucional grátis, tá? Você não tem que pagar custas para ingressar com habeas corpus. Ele é um remédio formal ou ele é informal? Aqui significa o quê? Eu preciso de advogado? Formal. Não preciso de advogado? Posso eu mesmo fazer? Informal. E daí aquela história que você escuta desde sempre na tua
aula, né, de direito constitucional que o primeiro habeas corpus foi feito em um papel higiênico, né? E aí eu me pergunto sempre com que caneta? Com que caneta? Eu acho que não foi com caneta, foi com o que tinha em mãos, se é que você me entende, né? Então, cabe habeas corpus em língua estrangeira? Não, sempre terá que ser no vernáculo nacional, ou seja, sempre em português. Quais os tipos de habeas corpus que existem? Existe o preventivo e o repressivo. O preventivo é antes, quando tu imagina, eu imagino que eu vou ser preso, a autoridade vai me prender se eu chegar lá. Então eu já ingresso com um habeas corpus preventivo, também chamado de salvo-conduto, o preventivo. E o habeas corpus repressivo, ou seja, depois que tu já foi preso, tu tem aí o direito de ingressar com habeas corpus chamado de liberatório. Veja só, salvo-conduto e liberatório, dois tipos de habeas corpus. Nós temos também lá o habeas data, nós temos o mandado de segurança, habeas data, acesso a banco de dados, registros para anotar, retificar ou tomar conhecimento de dados da sua pessoa. Não pode pedir dados de terceiros para ingressar com a habeas data. Também temos lá o mandado de segurança para direito líquido e certo, direito líquido e certo. E nós temos o mandado de injunção, que é quando falta norma regulamentadora ou também chamado de omissão inconstitucional. Anote aí que pode cair assim na tua prova. E por último, que também costuma vir caindo em todas as provas, porque mescla muitos assuntos, a ação popular. A ação popular, qualquer cidadão pode impetrar ação popular para a proteção de patrimônio histórico, cultural ou público, também para a proteção do meio ambiente ou moralidade administrativa. Vejam que qualquer um desses assuntos que eu acabei de falar, o patrimônio público, histórico ou cultural, o meio ambiente e a moralidade administrativa, significa um direito de todos, um direito de natureza coletiva. Então, veja só, é o cidadão formando ou ajudando a fiscalização do órgão público. E isso é importantíssimo. Você que souber manejar muito bem essa ação popular, você será um ótimo advogado. Olha só que legal. Mas veja só, o que pode cair na tua prova. Qualquer cidadão. Para que, como você sabe, ou como você vira, ou como você se transforma em um pacato cidadão? Como você será um cidadão quando você tem título de eleitor? Título de eleitor. Se você tem título de eleitor, você será considerado um cidadão. E aí, com 16 anos, com um título de eleitor na mão, um jovem descobre que o serviço público está causando dano ao meio ambiente da cidade. Esse jovem pode ingressar com uma ação popular? Sim, sim, porque ele é um cidadão e o único requisito é esse. E aí pode cair na tua prova assim: esse jovem, mesmo sem assistência, pode ingressar com ação popular? Lembrando que a ação popular precisa de advogado. Aí tu fica pensando assim, assistência. Ah, não pode, porque precisa do advogado. Mas só que essa assistência se refere a ser assistido por seus pais. Ele precisa ser assistido por seus pais para entrar com uma ação popular? Não, também não. O único requisito é ser cidadão. Ah, precisa de advogado? Daí sim, precisa de advogado. Precisa de advogado. E aí, professor, qual outra pegadinha? A outra pegadinha é que toda ação popular ela ingressa sempre em juiz de primeira instância. E aí vai cair na tal prova o seguinte fato, que esse dano foi cometido pelo presidente da República, o qual tem foro privilegiado por prerrogativa de função lá no STF. E aí, tu ingressa no STF ou ingressa no foro natural de primeira instância? Sempre primeira instância, não importa se tem prerrogativa de função, a lei, a Constituição garante isso. Então, é o princípio da especialidade. Lembre-se lá para você, para sua prova,
do princípio da especialidade para que você não caia numa pegadinha. Professor, eu lembro que você falou ali sobre extradição, brasileiro nato, naturalizado, mas eu não lembro das regras. Muito bem, para você ter nacionalidade originária, ou seja, você ser brasileiro nato, você precisa de alguns predicados, de algumas atribuições. Nós temos quatro formas de nascer um brasileiro nato. Primeira delas, territorialidade. Territorialidade. Aquele que nasceu no Brasil é brasileiro. Sujou o pé no chão do Brasil é brasileiro. Nasceu, encostou o pé no chão, brasileiro é. Muito bem. Mas tem alguém que nasce no Brasil e não é brasileiro? Sim. Aquele que é filho do estrangeiro que está a serviço do seu, olha só, do seu país. Esse não será brasileiro nato, mesmo nascendo no Brasil. A segunda regra é sanguínea. É sanguínea do brasileiro. Como assim, professor? Por que sanguínea? Porque é a exceção da primeira aplicada ao brasileiro. Aquele brasileiro que está a serviço da República Federativa do Brasil no estrangeiro, quando lá nasce um filho dele, esse será brasileiro nato. E a outra? Outra é sanguíneo mais registro. Como assim? O meu filho nasceu no estrangeiro. Eu estava em Paris, passando férias, nasceu o meu filho. E eu levo até o órgão competente e faço o seu registro nesse órgão. Tem mais uma regra? Tem, a quarta e última, que é sangue mais potestativo, ou seja, exigência. O jovem que é filho de brasileiro, mas não foi registrado em órgão competente, o pai não estava a serviço da nação, mas o pai era brasileiro e não fez nada disso. Ele completando 18 anos, ele vindo morar, fixando residência no Brasil, ele automaticamente pode requerer a sua nacionalidade originária e é como se ele tivesse nascido no Brasil. Muitas vezes ele pode até nem saber falar português e ele já é considerado um brasileiro nato. Beleza? Tranquilos? Olha quantos pormenores nós temos no nosso direito constitucional. E por último, para arrematar nossa revisão, vamos falar um pouquinho sobre direito político, porque ano que vem, ano de eleição, provavelmente nós venhamos a ter alguma coisinha sobre direito político. Alistabilidade. Alistabilidade é fazer o título de eleitor. A quem é obrigado a fazer o título de eleitor? Os maiores de 18 anos e menores de 70. E quem é facultado de 16 a 18, maior de 70, 70, e os analfabetos. Mas quem é proibido de fazer o título? Tem alguém que seja proibido? Tem. Quem é proibido? O proibido é aquele que é estrangeiro ou está conscrito. O estrangeiro, né, que não tem nacionalidade. Mas quem que é o conscrito? O professor conscrito é aquele inscrito no concurso público? Conscrito? Não, não é isso. Deixa de viajar, né? Não é isso. Não viaja, não viaja. O conscrito é aquele jovem que completou 18 anos e está no seu ano obrigatório, o ano do seu alistamento militar. Esse não será obrigado a votar. Não é obrigado. Professor, e o analfabeto, o que seria? Analfabeto, pessoal, aqui, para ser facultado, é aquele que não sabe ler nem escrever o próprio nome. Então, veja que é algo bem restritivo, não é qualquer um. Vamos lá, vamos lá. Nós temos também, pessoal, a questão dos inelegíveis. Quem é inelegível absolutamente nosso? Os inalistáveis, que são os conscritos e estrangeiros, e os analfabetos.
Esses são invotáveis. Vocês lembram daquele deputado que teve que fazer uma prova para comprovar que era alfabetizado? Muito bem. Nós temos também inelegibilidades relativas. A regra da reeleição é uma. Quantas vezes o candidato pode pedir a sua reeleição? Ele pode se eleger e se reeleger uma única vez, ou seja, ter 2 mandatos consecutivos, quando ele está concorrendo a cargos de chefia, né, de Estado, ou seja, prefeito, governador e presidente da República. Já os outros cargos, eles precisam fazer uma desincompatibilização. Mas antes disso, tá, mas e o vereador? O deputado, ele pode se candidatar quantas vezes? Ele pode se reeleger quantas vezes? Quantas vezes ele quiser. Tá? Não tem limitação para aquele deputado, para o vereador ir se reelegendo, nem para o senador. Mas, professor, e se o vereador ele está ocupando como secretário de obras? Ele não precisa se desincompatibilizar? Sim, todo cargo de chefia ele precisa de desincompatibilização para concorrer a outro cargo com antecedência mínima de 6 meses. Olha só, quando ele vai concorrer novamente à reeleição, ele precisa se desincompatibilizar, porque senão imagina ele lá usando o serviço público, o dinheiro público para a sua pré-campanha. Então, pensando nisso, se criou essa regra de desincompatibilização. E todo cargo, prefeito, governador e presidente, ele deixa até o seu segundo grau de parentesco, inelegível. Ele deixa inelegível com ele, tá? Mas aí a pergunta que pode pairar. Imagina, o cara se candidatou, se elegeu, se reelegeu a prefeito, e aí a sua esposa quer se candidatar para um terceiro mandato. Ela pode? Não. Regra de inelegibilidade reflexa. Beleza, mas daí 6 meses antes ela resolve separar, forjar um divórcio. E aí, esse divórcio forjado, ele causa uma ruptura nessa desincompatibilização? Ela é como se desincompatibilizasse e pudesse concorrer? Súmula vinculante número 18 diz que não. O divórcio não desfaz a incompatibilidade, continua incompatível. Mas, porém, o falecimento do prefeito desincompatibiliza. Então, já sabe o que deve ser feito. Caso queiram concorrer a um cargo e sejam aí conhecedoras ou conheçam, né, ou tenham aí amizade, né, ou tenham amizade da comunidade e a comunidade quer muito que você seja, você sabe que tem que fazer com o seu marido, né, antes de tentar a concorrer a esse cargo. Militares também têm regras específicas quanto a direitos políticos. O militar com menos de 10 anos, para concorrer a qualquer cargo, ele tem que pedir exoneração. Com mais de 10 anos, ele concorre. Se ganhar no momento da posse, da diplomação, melhor, da assinatura de diploma, não da posse, ele vai para a reserva remunerada, como se fosse aposentado, proporcional ao tempo de serviço. Outra parte interessante, direito eleitoral, ou melhor, de direito constitucional, na parte de direitos políticos, é a questão da suspensão do teu direito político. O condenado criminal tem o seu direito político suspenso. Mas e aí, você que estuda direito penal, aquele que está em prisão preventiva ou temporária, ele pode ou não pode votar? Olha só, que questão capiciosa. Aquele que é condenado está lá, direito eleitoral suspenso, não vota. Ah, mas e o cara que está numa prisão temporária ou numa preventiva? Esse vota. Esse pode votar porque ele ainda não foi condenado, não tem trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ainda não existe nada nesse sentido para ele, então ele poderá sim exercer o seu direito ao voto. Beleza? Muito bem. Reavivamos a nossa memória. Reavivamos lembramos, né, do nosso direito tão amado, direito constitucional, que eu sei que todos vocês
são apaixonados, apaixonados, eu sei, porque é o melhor de todos os direitos. Professor, eu queria falar um pouco sobre a ADI, a ação direta de inconstitucionalidade. Tem como dar um bizu? Tem sim, a ação direta de inconstitucionalidade compete ao STF. Lembrem-se só, que é para julgar lei ou ato normativo federal ou estadual. Então, bizu, não cabe a DI, o ADI, para lei municipal. Te liga aí, é muito interessante esse nosso bizu. A professora, se tiver uma lei e ela precise dessa regulamentação, o que que eu faço? Como é que eu faço para enfrentá-la? A DPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, é a possibilidade, quando não cabe a ADI, como não cabe a ADO, a ação declaratória, né? A ação declaratória, nós vamos para a arguição de preceito fundamental, que seria, não cabe ADI, não cabe ADC, não cabe ADO, eu vou então de ADPF, que é como se fosse uma subsidiária. Então, lembre-se disso, não cabe ADI para a lei municipal, mas, porém, poderá caber ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Fechou? Fechamos uma hora de revisão de direito constitucional, o melhor de todos os direitos. O que eu quero dizer para ti nesse momento é que eu tenho certeza da tua aprovação. Eu sei que nesse momento você deve estar em estado de desespero, se jogando, querendo se rasgar, botando os dedos na cabeça e dizendo: eu não sei nada, eu não sei nada, eu não aprendi nada. Lembre-se, você fez 5 anos de faculdade, você fez o curso preparatório que mais aprova na região sul do Brasil, a Verbo Jurídico, com excelência garantida. Então, eu tenho certeza absoluta que essa vez a tua hora chegou. Essa vez a hora de você ostentar a vermelhinha chegou. Então, vai dar certo. Te espero na nossa revisão de véspera, eu te espero na nosso aulão final, onde nós vamos te dar o último gás de motivação. E eu tenho certeza que você vai conquistar a tua tão sonhada aprovação. E seja bem-vindo, doutor, doutora, que nós estamos de portas abertas para você fazer uma pós-graduação na Verbo, para você, quero te encontrar, né, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ou do estado onde você faz parte da federação, está aqui vendo a nossa aula, te preparando, te capacitando, te concentrando, que vai dar certo. Foca nisso, confia que vai dar certo. Está tudo aí, dentro da sua cabeça. Por mais que você acredite que não, na hora você vai abrir a prova, vai começar a ler e vai começar a lembrar das nossas conversas, das nossas aulas e das nossas dicas essenciais para a tua aprovação. Tá joia? Thiago Carrão, teu professor de Direito Constitucional. Até a próxima. Boa aula. Bom começo de carreira na área jurídica como advogado. Estamos novamente aqui à disposição da Verbo Jurídico. Um abraço a todos. Tchau, tchau.